Olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Se você já passou por um processo de cura e libertação e não teve a sua vida transformada, fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar 8 chaves espirituais para que você seja completamente transformada. Primeira chave espiritual: confissão e arrependimento. Sem confissão e sem um arrependimento genuíno, não existe cura e libertação. Eu vou ler 2 textos para que você possa compreender essa verdade. O primeiro texto está em 2 Crônicas 7,14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto é um texto muito conhecido e fala de conversão, fala de humilhação. A conversão nada mais é do que você está andando num caminho, de repente você faz um retorno, você faz uma conversão. Então, conversão é mudança de caminho, é mudança de vida. Humilhação tem muito a ver com essa questão de realmente se prostrar, de se arrepender. Então, nesse texto, você já tem uma ideia de como o Senhor age nas nossas vidas para que Ele possa nos ouvir, responder às nossas orações e sarar e curar a terra. Essa terra que nesse texto diz é a terra do nosso coração, né? Muito lindo esse texto. Agora eu vou ler para vocês o segundo texto que está em Tiago 5,16, que diz assim: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nesse segundo texto, muitas pessoas questionam por que tem que confessar os seus pecados por uma outra pessoa e não simplesmente confessar os seus pecados para o Senhor. Na verdade, nós temos sim que confessar os nossos pecados para o Senhor, para o nosso Deus. Mas, quando nós confessamos os nossos pecados para o Senhor, nós garantimos a nossa vida eterna, nós garantimos a nossa eternidade. Agora, se vocês precisarem de cura e libertação, vocês vão ter que confessar os seus pecados para uma outra pessoa. E quem é essa outra pessoa? Tem que ser um pastor, um líder, um discipulador, uma pessoa madura na fé, que tenha o conhecimento e o entendimento do que é um processo de cura e libertação, mas que também seja uma pessoa madura na fé, uma pessoa que vai ouvir a sua vida, vai ouvir os seus erros cometidos no passado e não vai te expor, não vai contar os teus segredos para ninguém. Uma pessoa que tem um compromisso genuíno com o Senhor. Essa pessoa, ela vai ouvir a sua confissão, o seu arrependimento e depois, como diz no texto, ela vai orar. Porque a oração de um justo tem muito valor, muito poder. Quando ela for orar, ela vai concordar com a sua oração de confissão e de arrependimento e ela vai desligar a sua vida do império das trevas e ela vai ligar a sua vida ao trono da graça de Deus. Quando isso acontece, vai ser cumprido um outro princípio bíblico que está em Mateus 18:18, que diz assim: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu,
e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então, minhas queridas, quando vocês tiverem essa oportunidade de estar diante de uma pessoa confiável, uma pessoa de Deus, para confessar os seus pecados, não perca essa oportunidade. Não fique preocupada com a sua reputação ou com o que esta pessoa que vai ouvir a minha vida vai pensar de mim. Ou, nossa, esse pecado meu foi vergonha, agora eu vou ter que me desnudar, eu vou ter que contar. Não se preocupe com nada disso. A sua única preocupação deve ser em ser livre, em ser curada, em ter a sua vida restituída. Não se preocupa com nada disso, porque nós que somos ministradores da palavra, nós estamos acostumados a ouvir muitas coisas e nós não julgamos o nosso próximo, porque nós estamos aqui, porque um dia nós também passamos por um processo de cura e libertação. Se preocupa em ser limpa e livre. Um outro fator muito importante dentro dessa primeira chave espiritual é a questão do arrependimento. Muitas pessoas não sentem um arrependimento genuíno. Algumas nem sabem o que é isso. Elas têm um remorso. Então, elas até entristecem por conta do pecado, mas de repente não é um arrependimento genuíno. E para que haja transformação de vida, cura e libertação, tem que ter um arrependimento genuíno, uma contrição de espírito, realmente aquela sensação que dói, chega a doer a alma, né? Você realmente sentir a dor que o Senhor teve quando nós pecamos. Eu tenho um vídeo no meu canal a respeito da diferença entre remorso e arrependimento. E eu te convido você assistir esse vídeo que vai te ajudar muito nesse processo. Segunda chave espiritual, a obediência. Eu vou começar a ler um texto que está em Isaías 1, 18 a 20, que diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Queridas, esse texto é muito profundo. Existe uma profundidade espiritual muito grande nessas palavras. Palavras que o próprio Deus falou através da boca do profeta Isaías. Esse texto está dizendo que o Senhor não se importa com o tipo de pecado que você teve, com os erros que você cometeu. Ainda que esses pecados sejam mais vermelhos do que escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Mas o Senhor faz uma ressalva a respeito da questão da obediência. Se você confessar, se você se arrepender, independente do pecado que for, Ele está disposto a te perdoar. Mas aqui tem uma condicional da língua portuguesa se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Essa condicional existe nesse texto porque tanto eu quanto vocês temos o livre arbítrio. Todos os dias, quando nós acordamos, nós fazemos escolhas. A nossa vida é feita de escolhas.
Nós temos a liberdade, o Senhor nos deu a liberdade de tomar decisões. Nós não somos robôs na mão do Senhor. Então, é uma opção. Obedecer o Senhor é uma opção. É uma escolha que nós fazemos todos os dias. Mas eu te aconselho, através dessa chave espiritual, através dessa palavra, obedeça o Senhor. Vale a pena obedecer o Senhor. A obediência é um ingrediente importantíssimo, indispensável para que haja uma transformação de vida, uma cura e uma libertação efetiva. E o oposto da obediência é a rebeldia e a rebelião. Muitas vezes nós eu aconselho pessoas e depois do final do atendimento eu faço algumas observações que eu, durante o atendimento, fui tocada pelo Espírito. E eu percebo que tem algumas pessoas que resistem a esses aconselhamentos. Eu quero te dizer, através desse vídeo, queridas, que nós, pastores, ministrantes, nós somos somente um instrumento nas mãos de Deus. Quem faz a cura e a libertação, quem cura e quem liberta é Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra diz que Jesus Cristo, ele veio para libertar cativos e curar oprimidos. Então, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Só que como Deus é Espírito, ele precisa usar homens e mulheres nessa terra para que a obra dele seja concluída aqui na terra. Ele poderia fazer tudo sozinho? Sim, claro que sim. Deus é Deus, mas ele escolheu trabalhar dessa forma. Ele escolheu trabalhar através da instrumentalidade de homens. Então, quando um líder, um pastor, um ministrante te der um aconselhamento, obedeça. Porque a obediência, ela tem que ser a Deus, a palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor, aos princípios, aos mandamentos, e dentro do contexto bíblico, o Senhor coloca pessoas para serem autoridades espirituais sobre as nossas vidas. Por exemplo, os nossos pais, os nossos pastores, os nossos líderes espirituais, professores. Se você trabalha e se você tem um chefe, um patrão, ele também o patrão não é uma autoridade espiritual, mas dentro da empresa ele é autoridade. E se Deus nos coloca numa empresa para sermos subordinados a algumas pessoas, nós temos que nos submeter a esse chefe, a esse líder do trabalho. Então, não só os líderes espirituais, mas também pessoas que o Senhor coloca diante de nós para que nós sejamos subordinados e obedientes. Terceira chave espiritual, o perdão. Queridas, se nós não liberarmos o perdão para aquelas pessoas que nos machucaram, que nos feriram, o Senhor não poderá nos perdoar. E muitas pessoas tropeçam nessa questão do perdão, porque o nosso coração é enganoso e muitas vezes achamos que perdoamos, mas não perdoamos. Eu quero ler para você um texto que está em Mateus 6,12, que diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Esse versículo faz parte da oração do Pai Nosso, onde o Senhor diz que o perdão ele é condicional, né? Se o Senhor nos perdoa de
todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades, de todas as nossas transgressões, por que que nós não vamos liberar o perdão, né? Mas eu sei que é uma situação muito delicada, porque dependendo da gravidade do problema, dependendo do que aconteceu na sua história, dependendo do tamanho, da profundidade da ferida, eu sei, eu entendo que é um processo. Mas o mais importante é você reconhecer qual fase do processo de perdão que você está passando. Eu também tenho um vídeo no meu canal a respeito da importância do perdão, que eu também te convido a assistir, se você não assistiu ainda, porque eu falo a respeito de todas as fases do perdão. Então, queridas, você liberar o perdão, você decidir perdoar é algo imprescindível para que você possa ter os seus pecados perdoados, ser curada e liberta. Quando uma pessoa não consegue perdoar ou quando ela não quer perdoar, a falta de perdão adoece as pessoas, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Muitos casos de câncer, a raiz do problema são pessoas que não perdoou, porque câncer são células amarguradas. Então, sonda o seu coração e pergunta para o Senhor se tem alguma pessoa que você ainda não perdoou. Peça para o Senhor te mostrar para que você possa ser saudável, tanto emocionalmente como no físico. Quarta chave espiritual: caminho de volta. O caminho de volta, na verdade, é um complemento da liberação do perdão. Quando você libera o perdão para aqueles que te feriram, você vai entrar em contato com essas pessoas quando for pessoas que você convive, como pais, irmãos, o cônjuge. No caso do cônjuge, você está junto com ele, então você vai falar para ele que aquela atitude que ele teve com você te machucou muito, mas que você o perdoa. Isso é muito importante para estabelecer um relacionamento saudável entre marido e mulher. No caso de pais e irmãos, quando estes já não moram mais com você, é importante você fazer um contato. É claro que a primeira opção é sempre um contato pessoalmente, porque olho no olho é insubstituível. Mas se você mora em outra cidade, não tem uma facilidade para estar estando pessoalmente, né, com seus pais ou com seus familiares, ligue, faça uma ligação e fala para aquele irmão que te magoou, que fez alguma coisa que te deixou muito ferido. Fala para ele que você o perdoa, abençoa a vida dele. Em relação aos pais, também da mesma forma, mas a questão dos pais é um pouco mais delicada. Quando você for fazer o caminho de volta com seus pais e falar que você os perdoa, não se esqueça de pedir perdão também pelos seus erros cometidos. Eu te digo isso porque é muito difícil um filho não ter cometido nenhum pecado contra os pais, nenhuma desonra contra os pais, que é pecado e é o rompimento de um mandamento. Peça perdão pela rebeldia, peça perdão de repente por alguma mentira que você contou, peça perdão se você teve relacionamento sexual antes do casamento, peça perdão para o Senhor. Isso não é muito pregado, mas o sexo antes do casamento é pecado e é desonra, porque a palavra de Deus diz deixar pai e mãe, unir-se ao seu marido e os dois serão uma só carne. Então, se você está na casa dos seus pais, debaixo do teto dos seus pais, não se casou e já tem relacionamento sexual com aquela pessoa que possivelmente será o seu marido, isso
é pecado. Se arrependa, peça perdão para os seus pais, ok? Então esse é o caminho de volta. O caminho de volta, ele é muito importante também, porque além de complementar o perdão, ele traz restituição para a sua vida. Se for uma pessoa que você liberou perdão fora do seu contexto familiar, às vezes, dependendo do caso, às vezes o Senhor vai te direcionar caso você tenha que procurar essa pessoa, tá? Cada caso é um caso, mas eu creio que o Senhor, ele não vai te deixar no engano. Então, se tiver mais alguma outra pessoa que você tenha que fazer esse caminho de volta fora do contexto familiar, o Senhor vai te incomodar e você vai saber que você vai ter que fazer isso. Quinta chave espiritual, a fé. Eu vou ler um texto para vocês que está em Hebreus 11:6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Queridas, quando nós passamos pelo processo de cura e libertação, Satanás e seus demônios, eles voltam para tentar recuperar aquelas áreas perdidas, aquelas áreas que no passado estavam sob a jurisdição de Satanás e agora foram libertas. Você passou por um processo de cura e libertação, foi liberto, não tem mais nada com Satanás. Mas ele usa a estratégia muitas vezes de promover alguma situação desagradável para depois ele chegar na sua mente e dizer: tá vendo? Você não foi curada nada. Mas eu quero te dizer que se você tem cumprido todo o protocolo, tudo aquilo que nós temos direcionado, tudo aquilo que de repente seu líder direcionou, então você ore em nome de Jesus e repreenda e mande Satanás bater em retirada. E toma posse da sua bênção, da sua vitória em nome de Jesus. Sexta chave, renovação da mente. A renovação da mente também é um complemento da fé. Por quê? Porque Satanás e seus demônios agem na mente da pessoa. A mente é um campo de batalha e a maioria das pessoas que passam pelo processo de cura e de libertação tem uma mente passiva. E o que é uma mente passiva? É uma mente sujeita às setas do inimigo. São pessoas manipuladas e controladas por Satanás e seus demônios. Então, se você percebe que a sua mente tem sido passiva, é muito importante você renovar a sua mente. É muito importante você ter controle da sua mente, para que a sua mente possa passar de passiva para ativa. A mente ativa é aquela mente que fica atenta a tudo aquilo que vem do externo para a mente. E quando ela percebe que alguma seta não veio do Senhor, ela repreende e não aceita. Eu vou ler um texto para vocês que está em Romanos 12:2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridas, você vai ter que renovar a sua mente através da palavra de Deus. Você vai ter que ter uma disciplina de leitura, de meditação da palavra de Deus. Isso vai fazer com que você renove os pensamentos, vai fazer com que tudo aquilo que era do mundo seja dissipado sobre a tua vida e você venha absorver conhecimentos, princípios da palavra de Deus. Sétima chave espiritual, semeadura e colheita. Eu vou ler para vocês um texto que está em Gálatas 6:7, que diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá
a vida eterna. Quando nós nos convertemos, nós começamos a entender os princípios, o Espírito Santo de Deus começa a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, então nós deixamos aquele plantio antigo e passamos a fazer um novo plantio. Mas o que isso tem a ver com o processo de cura e libertação? Quando você passa por esse processo de cura e libertação e você, novamente cumpre os protocolos, você sai liberta, sai curada, mas se for uma pessoa que passou 50 anos, de repente, no ocultismo, fazendo tudo errado, muitas vezes essa pessoa está curada e liberta, mas algumas situações, algumas áreas da vida dela, vai demorar um pouquinho, mais para as coisas normalizarem. Eu tô querendo te dizer que no reino do Espírito nada é automático. É claro que tem algumas situações que o Senhor faz rápido, tem algumas coisas que o Senhor faz da noite para o dia, mas em via de regra não acontece dessa forma, porque o Senhor nos perdoa e nos liberta dos nossos pecados, mas Ele não tira a consequência dos pecados. Então, se isso tem acontecido com a sua vida, você já está frequentando uma igreja, você tem ouvido e obedecido a palavra de Deus, mas você já passou pelo processo de cura e libertação, mas tem algumas coisas que não mudou ainda. Então não se preocupe que de repente você ainda está colhendo coisas do plantio antigo, mas daqui a pouco você vai começar a colher aquilo que você tem plantado. Então isso faz parte do processo e é muito importante você entender isso. Então eu te aconselho a perseverar em fazer o bem, como diz a palavra de Deus, e no tempo certo você vai colher aquilo que você tem plantado em Deus. Agora, a oitava e última chave espiritual, que é a reeducação. A reeducação nada mais é do que você desaprender as práticas que você aprendeu e adquiriu com o mundo, aprender os princípios da palavra de Deus e continuar aprendendo sempre. Isso que é a reeducação. Eu vou dar 2 exemplos práticos. Uma pessoa que estava na prática do homossexualismo, ela se liberta, resolve isso na vida dela, mas dependendo do tempo que ela ficou nessa prática, ela vai passar por um processo de reeducação para assumir os novos hábitos, assumir novos comportamentos, começar a mudar suas vestes, porque no começo vai ser tudo muito estranho para ela. Por exemplo, uma pessoa que estava na prática do homossexualismo sentava com a perna aberta. Ela tá liberta? Ela tá liberta, mas durante um tempo ela vai automaticamente sentar com as pernas abertas. Ou seja, ela vai ter que ser recondicionada, reeducada até ter uma postura novamente de uma moça. As roupas, não vai ser do dia para a noite que ela vai deixar de usar calça jeans com camiseta e usar um vestido, uma saia, Então, isso são processos de reeducação. Um outro exemplo, uma pessoa que está habituada a falar muitas gírias, muitos palavrões. Quando a pessoa se converte, passa pelo processo também de cura e libertação, não vai ser do dia para a noite que ela vai deixar completamente aquela forma de falar. As gírias, os palavrões, alguns palavrões ainda vão escapar, mas
Com o tempo e com esse processo de reeducação, vai chegar um momento que a fala dessa pessoa, a comunicação dessa pessoa, o discurso dela vai ser completamente diferente do que era no passado. Então, essa transformação é que mostra para o mundo o poder de Deus. Então, queridas, é muito importante nós fazermos dessas 8 chaves espirituais um estilo de vida para nós, porque isso, a médio e longo prazo, vão promover uma transformação completa e efetiva e, consequentemente, nós teremos a vida plena, a vida abundante que o Senhor promete para nós. O Senhor é fiel, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, se você foi tocada por essa palavra, decida a partir de hoje a não deixar nenhuma unha nas mãos de Satanás. Não deixe nenhuma unha no Egito. Queridas, espero que essa palavra tenha sido bênção na sua vida. Compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe.